Olá! No Justiça Legal de hoje, você vai conferir um bate-papo com o advogado de menores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Enio Gentil Vieira Júnior, que fala a respeito do WIC-LEX, do Estatuto da Criança e do Adolescente. No quadro Entrevista, o nosso convidado é o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Paulo Pinheiro Machado, que conversa conosco sobre o livro dele, O Processo de Adeodato. Acompanhe também no quadro Isso é Legal, uma reportagem sobre o Museu Histórico de Itajaí, que mescla antiguidades com novas tecnologias. E a partir de agora, você vai ver a cobertura de uma das aulas presenciais do curso de Gestão de Unidades Judiciais em Primeiro Grau, realizado pela Academia Judicial em Florianópolis. Líderes mais ativos e propositivos. Essa é a ideia do curso de Gestão de Unidades Judiciais em Primeiro Grau, oferecido a juízes e chefes de cartório de todo o estado. Quando nós pensamos na elaboração desse curso, numa parceria com a Academia Judicial, nós partimos de um diagnóstico prévio que nós tínhamos da falta de formação de magistrados e chefes de cartório para atuarem como gestores. Não obstante lhes seja exigido no exercício das funções que eles atuem na gestão, para o próprio concurso, essa não é uma matéria que é exigida e nem no nível acadêmico, no curso de Direito, existe a formação em gestão. Então, normalmente, o que nós temos? Juízes e chefes de cartório exercendo bem a gestão, mas de uma forma empírica e não padronizada. O objetivo do curso, então, é a padronização na forma da gestão e um nivelamento técnico inicial para os conhecimentos na área de gestão. Focado no humanismo e na ética, o curso com duração de 40 horas foi desenvolvido em módulos presenciais e à distância, com a proposta de trabalhar a teoria aliada à prática. Os juízes e chefes de cartório fazem o curso junto e vão para as comarcas para aplicar as técnicas de gestão que a gente trabalha aqui. Aí eles voltam, nós fazemos benchmarking e um aprofundamento também nas técnicas de gestão, questão de gestão por competências, liderança. Eles aplicam brainstorming nas comarcas, estabelecem objetivos de trabalho e tudo isso tendo como norte um sistema de gestão que foi desenvolvido na corregedoria, que é o sistema Aprimorar. Desenvolvido como uma ferramenta que possibilitasse os magistrados e chefes de cartório a montar planos de gestão para as unidades judiciais, o sistema Aprimorar tem como objetivo o tempo do andamento processual. O número de processos é consequência desse trabalho e todo o objetivo que a gente procura estabelecer e trabalha aqui no curso é diminuir o tempo do andamento do processo. Esse software que foi desenvolvido pela corregedoria possibilita o controle de cada unidade dentro da sua esfera de competência em relação ao tempo que ela leva para praticar os atos processuais. Os participantes do curso acreditam que as aulas são de grande valia para a boa prestação jurisdicional e que motivam a equipe para melhorar a qualidade do trabalho. É bom que a gente tenha novas ideias, novos conhecimentos, que a gente possa levar esse aprendizado daqui para a comarca e que seja transmitido para os colegas que estão trabalhando na comarca. Estamos aqui aprendendo diversas questões relacionadas à liderança e etc. E estamos aqui aprendendo também as funcionalidades do SAGE. Isso é muito importante para a nossa atividade, né? Porque proporciona uma melhor prestação jurisdicional, mais célere, né? E com isso todo mundo ganha, principalmente a sociedade. A questão do direito em si, a gente estuda o dia a dia, né? É minha formação. Mas a parte de gestão, a parte de gerir pessoas, gerir um ambiente de trabalho, um pouco no começo assusta, né? Algo novo. Então a importância do curso para mim está sendo esta. Sabe? Eles estão me mostrando técnicas, dinâmicas de como fazer para melhor gerir a nossa unidade. No final de tudo a gente trabalhar num ambiente de trabalho melhor, né? Mais adequado para o servidor, para que o servidor também possa prestar para a sociedade um serviço de maior qualidade, maior agilidade, que é o que todo mundo espera do Poder Judiciário hoje, né? Pensando em compartilhar conhecimento em constante construção, a Coordenadoria da Infância e da Juventude, em parceria com a Academia Judicial e a Diretoria de Tecnologia e Informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, lançou dentro do WIC-LEX o Estatuto da Criança e do Adolescente. E para saber mais sobre esse assunto, o repórter Diego Souza foi conversar com um mediador dessa ferramenta digital colaborativa de pesquisa jurídica. É o advogado de menores, Enio Gentil Vieira Júnior.
É isso mesmo, André, uma ação inovadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E quem vai explicar um pouquinho mais sobre essa ferramenta é o próprio Dr. Enio, responsável por esse projeto. Dr. Enio, eu queria que o senhor começasse explicando o que é o WikiLex. Primeiro, deixa eu compartilhar também, já que é uma ferramenta compartilhada, a responsabilidade pela construção do projeto. A CEIG investiu nesse projeto, me convidou para participar, a Coordenadoria de Gestão de Informação do Tribunal de Justiça também participa desse projeto, e o WikiLex é uma ferramenta de construção compartilhada de conhecimento que o Tribunal adaptou para a legislação, primeiro com o CPC, Código de Processo Civil, e depois com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que, diga-se, é uma área que carece realmente de uma construção de doutrina, de jurisprudência, inclusive nas publicações tradicionais comerciais, então que se permite que o próprio servidor do Poder Judiciário alimente, claro, passa por uma moderação, mas uma moderação tranquila, que alimente com informações atualizadas sobre jurisprudência, alterações de legislação, doutrina que tem encontrado que pareceu interessante para facilitar a análise de alguma demanda nessa área do direito da criança e do adolescente. E uma das vantagens que você estava me falando é esse processo de atualização muito rápida, né? A WikiLex ela não é como uma publicação tradicional que eventualmente leva meses, até 1 ano, 2, para atualização. A mudança da estrutura da própria legislação pode ser imediata, como vem agora, provavelmente, para a sanção presidencial, a nova lei de adoção, que vai alterar o estatuto. A WikiLex já se atualiza na mesma semana. E inclui também a atualização dos comentários. Então, é uma ferramenta viva, uma ferramenta que se atualiza, se constrói, se desmonta, se remonta, se adapta com o usuário, pelo usuário. E, claro, só o servidor do tribunal, aliás, só pessoas com o login do Tribunal de Justiça podem atualizar em termos de conteúdo, mas qualquer pessoa, conselheiro tutelar, membros de outros órgãos, pessoas de outros estados, podem também acessar essas informações construídas de forma compartilhada pelo Tribunal de Justiça. Esse é um conhecimento que é muito importante e cada vez mais torná-lo mais acessível é fundamental, né, doutor Enio? Não, a gente precisa usar essas ferramentas de tecnologia, de informática, para permitir uma prestação jurisdicional e uma construção de conhecimento jurídico melhor. E esse tipo de ferramenta é essencial. Então, para quem ficou curioso, para quem acha interessante esse projeto e quer lá dar uma olhada, onde encontra? Como faz para ter acesso? Olha, no site do Tribunal de Justiça, pode colocar no link, pode colocar o WikiLex na ferramenta de busca, já vai abrir, e vai abrir o WikiLex Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí pode fazer o uso da estrutura, abre artigo por artigo, os links são bem organizados, dividido por súmulas, legislação correlata, comentários, o uso é bem tranquilo e bastante intuitivo no site do Tribunal de Justiça. É isso aí, então fica o convite para você acessar o site do Tribunal de Justiça que está aparecendo aqui embaixo. Eu volto contigo no estúdio, Andréa. Inaugurado em 1982, o Museu Histórico de Itajaí reabriu no final do ano passado, depois de alguns anos fechado para reforma. De cara nova, ele conta com o apoio da tecnologia para revelar parte da história do nosso estado. Confira mais detalhes agora no quadro Isso é Legal. Histórico de Itajaí, as relíquias ganham suporte de recursos audiovisuais para contarem através do acervo a história do município, desde o início até o século XX. A gente usou muito tecnologia, no museu, nessa expografia nova. Então a gente tem muitas TVs, sistema de sons, pontos de interatividade no museu, para que além do objeto histórico, a gente também tenha o diálogo com a tecnologia nas exposições. Esse museu ele deu uma outra formatação para a história da cidade, de uma maneira mais interativa, de uma maneira diferente, de trazer um pouco a história da cidade, trabalhar a memória, de formas midiáticas, através de imagens, de sons e até mesmo de projeções. Então, foi uma maneira de trazer a história de uma maneira revisitada.
Por aqui é possível encontrar objetos pessoais e equipamentos interessantes usados por imigrantes dos séculos XVIII, XIX e XX. A gente tem a nossa máquina fotográfica, que é uma máquina muito antiga e que chama muita atenção, né, dos visitantes pelo tamanho. É aquelas máquinas fotográficas que os fotógrafos tinham que se cobrir para tirar foto e ela é muito grande, tem que carregar com rodinha e transportar. E foi a primeira máquina fotográfica do município. Os óculos do século XVIII, óculos do século XIX a gente também tem, e que eram peças de acervo pessoal mesmo, né? A questão de ser um museu histórico é importante pelo fato de a gente conhecer realmente a história de Itajaí. Acaba acontecendo de a gente conhecer e morar aqui na cidade, de passar anos e anos e acabar não conhecendo. E as peças, tanto essa questão da maquete, toda a questão do navio, acho que são peças maravilhosas. E a parte da imigração, acho que vale totalmente a visita e quem puder vir não vai perder a visita. Outra atração que chama a atenção dos visitantes são essas 3 telas dinâmicas dos primeiros exploradores de Itajaí, que, com auxílio da tecnologia, conversam com o público e falam das dificuldades enfrentadas por eles naquela época. É o Augustinho Alves Ramos, o Dias Arzão e Vasconcelos Drummond, que são os nossos 3 personagens considerados pioneiros da fundação da Vila de Itajaí. As pinturas, as obras de arte originais nós temos no nosso acervo, são de nossa propriedade e elas foram utilizadas como base para essa arte digital. Ficou uma animação em que esses 3 pioneiros contam a história da fundação da vila para as pessoas que visitam o museu. Com 2 andares e um subsolo, o museu fica abrigado no Palácio Marcos Conder, uma edificação de 1925, tombada e reconhecida como patrimônio histórico do Estado e do município. A gente tem hoje no Museu Histórico aproximadamente 16 mil peças, né? Dessas 16 mil, aproximadamente 800 estão expostas aqui nesse prédio, né, compondo as nossas exposições várias. Como eu gosto muito de histórias e artes, né, eu aconselho que o povo venha visitá-lo, tá? É muito gostoso. Quando eu passo por alguém que pergunta, eu elogio, né, e convido para vir visitá-lo. E é muito legal, muito bacana, gente, vale a pena. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, recebemos o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Paulo Pinheiro Machado, que fala sobre o livro de autoria própria, O Processo de Adeodato. É rapidinho, logo depois do intervalo. Não sai daí que a gente volta já já. O Processo de Adeodato, livro do historiador Paulo Machado, que faz parte das comemorações de 125 anos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A obra retrata a história do contestado, e é sobre esse assunto que a gente conversa agora. Paulo, eu abro essa entrevista te perguntando um resumo dessa guerra que foi marcante para a história de Santa Catarina. Bom, a Guerra do Contestado aconteceu entre 1912 e 1916, no oeste dos atuais estados de Santa Catarina e Paraná, e envolveu uma região, portanto, muito extensa. Uma população de mais de 100 mil pessoas foi atingida por esse conflito, né, que teve início com um episódio de perseguição policial a um grupo de seguidores do curandeiro José Maria. Então, era um grupo originalmente pequeno que foi crescendo com a adesão de lavradores que tinham sido expulsos de suas terras, de ervateiros, de antigos veteranos da Guerra Federalista, de vários descontentes da população do Planalto, que eram atingidos pela ferrovia São Paulo-Rio Grande também, né, e que faziam oposição aos coronéis que comandavam a política no Estado naquela época. Mas hoje, qual que é a importância dessa guerra para nós? É fundamental para a gente entender uma grande experiência de luta do povo brasileiro, né? Porque foi uma guerra que implicou na reação da população a políticas de expropriação da terra,
a política de deslocamento em massa pela construção de uma obra pública também, né? Então foi uma guerra que tem um aspecto político de resistência ao coronelismo e ao mesmo tempo também de resistência a uma política de modernização ligada à ferrovia, aí claramente, né? Que era uma modernização que expropriava a população nacional em benefício de uma nova população imigrante que ia ser implantada naquele território. Então, se a gente pensa e reflete sobre a história da nacionalidade brasileira, é um conflito tão importante como muitos outros que aconteceram na história do Brasil, como o movimento dos quilombos, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, Canudos na Bahia, né? Então o contestado é um importante episódio, muito além da nossa região, ele repercute, né, nacionalmente e é uma luta muito mais nacional e latino-americana. Ele sempre foi muito tratado como regional, né? Mas atualmente ele é mais considerado um movimento nacional por essa repercussão. Por que a Guerra do Contestado não é tão comentada quanto a Guerra de Canudos? Durante muito tempo houve um silêncio em Santa Catarina e no Paraná sobre esse movimento, por diferentes razões. O Paraná, o silêncio é por causa da perda de grande território, em função da questão de limites, né? E da negociação que se fez depois da guerra, em 1916, né? Onde a maior parte do território contestado ficou com Santa Catarina. Então o Paraná tem uma espécie de um trauma dessa guerra. Já em Santa Catarina, o silêncio se dá por razões diferentes, né? Existe o silêncio das famílias dos sobreviventes, né? Que é até possível de se entender pelo trauma da guerra e pela extrema violência do conflito, né? Mas há um silêncio das elites dirigentes de Santa Catarina, que durante muitos anos fizeram a propaganda de Santa Catarina como um estado branco e europeizado, né? Negando, né, essa antiga presença brasileira, cabocla, indígena, negra, que é muito forte no contestado, né? Então, acho que essa questão identitária ela foi muito importante. E também porque, durante décadas, governou Santa Catarina a oligarquia Ramos, né, de Lages e que tinha suas ramificações no Planalto, que foi durante o período de vigência do governo de Vidal Ramos que aconteceu a Guerra do Contestado, né? Então, acho que é um somatório de razões que ajudam a entender esse silêncio público que houve sobre o contestado. É possível dizer que essa guerra tem impactos na nossa sociedade, na cultura, até hoje em dia? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Na semana passada, eu estou vindo de Timbó Grande. Estive ontem, né, na cidade de Timbó Grande, que é diferente de Timbó próximo ao Blumenau. Timbó Grande é lá no meio do Planalto, né? Perto de Caçador, Canoinhas, Lebon Regis, né? Que é uma das regiões centrais do conflito, né? Então, até hoje, essas regiões mais atingidas pela guerra são os municípios que têm o mais baixo IDH de Santa Catarina, né? Então, são as populações mais pobres, com os maiores índices de analfabetismo, com maiores índices de mortalidade infantil, com todos os indicadores sociais muito baixos, né? Por quê? Porque é uma população que foi marginalizada pelo chamado progresso, né? O progresso chegou em várias regiões, mas chegou para uma população europeizada, para uma população que recolonizou aquele território, né? Enquanto que a população original, cabocla, foi marginalizada, né? Para as margens dos rios, para as terras mais pedregosas, para os menores lugares, né? Assim, menores condições de produção, sempre com a precariedade do acesso à terra, frequentemente como poceiros ou como agregados à grande fazenda, né? Então, as marcas da guerra ainda são muito fortes na população descendente, remanescente do contestado. Paulo, eu queria que você explicasse, então, quem foi Adeodato. Então, Adeodato era um peão de fazenda e tropeiro, né? Ele trabalhava na fazenda Rio Doce, no município de Curitibanos, era um sujeito muito jovem e aderiu ao movimento rebelde já no meio da guerra, né? Ele entrou para o movimento rebelde, tinha provavelmente entre 25 e 26 anos, né? E ele entrou para o movimento do rebelde no meio da guerra.
Logo ele entrou para uma unidade especial, que eram os chamados Pares de França, ou Pares de São Sebastião, que era uma unidade de guerreiros, né? Mas não guerreiros só que tinham a habilidade bélica. Eles eram guerreiros e tinham também o conhecimento do que eles chamavam de Santa Religião, que é a tradição de São João Maria, que eles traziam desde o século XIX, né? O movimento contestado é uma confluência de duas tradições culturais. A tradição do monge São João Maria, né? E a tradição política do federalismo, né? Que são muito fortes no Planalto, né? E Adeodato, ele era um indivíduo que tinha habilidades pessoais também que davam muito destaque a ele, né? Além de ser um lutador importante, ele era um declamador de poesias, de improviso, como uma porfia, como trova, né? De desafio. Então ele compunha décimas assim, com muita facilidade, e tinha um discurso que acabava cativando as pessoas, né? Então ele tinha algumas, e essas condições vão aparecendo ao longo do processo dele, né? E ao longo de vários depoimentos sobre a vida do Adeodato, né? Ele usava muito um discurso irônico, certas vezes, né? A ironia fazia parte desse gênero de poesia declamada, que é a décimas. Eu acho que é um aspecto importante da cultura popular, da população cabocla, né? Que normalmente não é notado por muitos pesquisadores, né? Mas se trata de uma tradição oral muito forte, né? E, bom, a gente ainda vê em várias partes do interior do Brasil aqueles que fazem desafio de improviso, né? De viola, onde um canta uma poesia e vai disputando contra o outro que improvisa a poesia, assim, é assim que foi se destacando Adeodato, né? Mas o destaque político dele mais importante no movimento sertanejo aconteceu por um acidente, né? Na verdade, foi o produto da própria guerra. Em novembro de 1914, morreu o Chiquinho Alonso, que era o chefe geral dos rebeldes, né? De vários redutos, uma espécie de coordenador geral. E Chiquinho Alonso foi, com a morte dele, no combate de Rio das Antas, lá no Vale do Rio do Peixe, houve um vácuo na liderança entre os rebeldes e uma disputa política interna, né? E nessa disputa, alguns ligados a um partido mais radical dos rebeldes, como Elias de Moraes, Domingos Crespo e outras pessoas, apoiaram a candidatura de Adeodato. E em 15 dias ele já era reconhecido como o novo chefe. E aí Adeodato, portanto, vai chefiar os redutos do contestado por 1 ano e 1 mês. É o período de chefia mais longo, né? Porque todas as outras chefias foram muito rápidas, muito fugazes, né? As virgens, as primeiras lideranças infantis, até a Maria Rosa, Teodora, tiveram um tempo de governo, vamos dizer assim, de comando muito reduzido. A Teodora comandou por 1 semana. O irmão dela, o Manuel, por praticamente 2 semanas só, né? A Maria Rosa por 1 mês e meio, não chegou a 2 meses de comando. Mas o Adeodato foi que pegou o maior período de comando, de 1 ano e 1 mês, mas o período também mais difícil, porque foi o período de cerco das tropas do Exército, era já a campanha do general Setembrino de Carvalho, então as relações dentro dos redutos até foram se desagregando pelo cerco, pela fome, pelas epidemias, né? A guerra foi se tornando muito difícil para esses sertanejos e eles tiveram uma longa resistência até janeiro de 1916. Mas o que mudou então na gestão dele nesse 1 ano e 1 mês? Durante o comando de Adeodato, o que mudou foi uma maior centralização na atividade dos rebeldes, né? O movimento do contestado ele foi muito grande no período anterior, que vai de julho até novembro de 1914, é um grande período de expansão rebelde. Eles dominam uma região que ia do Vale do Rio do Peixe, né, a oeste, até praticamente os contrafortes da Serra, aqui na região, nas nascentes do rio Itajaí, né. No sul, eles chegaram a quase tomar a cidade de Lages, quase tomaram Curitibanos. No caso, Curitibanos foi tomada pelos rebeldes por 1 semana. E Lages, né, quase caindo na mão deles. Ao norte, eles mantinham Canoinhas num cerco
por mais de 3 meses, sob fuzilaria cerrada. Né? Tomaram as cidades de Itaiópolis, de Papanduva, né? Tomaram várias estações da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Isso fazia com que cada reduto tivesse uma chefia com interesses muito focados na região e no território. Né? Existiam aquelas chefias do Sul, por exemplo, como o Castelhano, próximo a Lages, que queria uma revivescência da guerra federalista, e existiam lideranças no Norte, por exemplo, como Aleixo Gonçalves de Lima, Tavares, Bonifácio Papudo, que eram pessoas que da região de Canoinhas, próximo a Três Barras, próximo a Rio Negro, que queriam o cumprimento da sentença de limites em favor de Santa Catarina, além de outras questões ligadas a terras, né? E principalmente conflitos com a Estrada de Ferro. Então o movimento ele era muito heterogêneo e Chiquinho Alonso, o chefe anterior a Deodato, era como se fosse um coordenador de uma confederação de redutos. Durante o período de Adeodato há uma unificação na direção política. Aí Adeodato ordena que todos os redutos e todos os comandos passem a se concentrar no Vale do Rio Santa Maria, onde hoje é o município de Timbó Grande, onde eu estive lá ontem, né? O Rio Santa Maria, ele desce em direção à bacia do Rio Iguaçu, né? E o Vale do Santa Maria é como se fosse um desfiladeiro, tem 2 gargantas de entrada. É um lugar fácil de ser defendido com 2 guardas, uma no sul e outra no norte. E foi ali que Adeodato resolveu escolher como uma cidadela inexpugnável, né? E, de fato, ele aguentou o fogo da fuzilaria do Exército na parte sul desse desfiladeiro por mais de 4 meses. A tropa maior do Exército, que era a Coluna Sul, chefiada pelo Estilac Leal, ela não conseguia passar ali, né? Foi só a tropa do Norte que conseguiu tomar, na Páscoa de 1915, o reduto de Santa Maria. Aí Adeodato sofre uma primeira derrota. Mas depois da derrota em Santa Maria, ainda se organizam novos 3 redutos, né? São Miguel, Pedra Branca e São Pedro. E esses 3 redutos vão durar até o final do ano de 2015 e início de 2016, quando há a final dispersão, né? Então, Adeodato ele comandou de forma unificada e centralizada, né, na fase final da guerra. Paulo, queria te parabenizar pelo livro e dizer que, infelizmente, nosso tempo acabou. Tem muito mais perguntas para te fazer, mas muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo livro. Não, obrigado. Eu queria também agradecer a toda a equipe de profissionais e de estagiários do TJ, que ajudou também na transcrição do processo original, né? Não podia deixar de citar, né, também o professor Gunther Axt, que organizou o livro junto comigo, né? Eu apenas localizei esse processo numa pesquisa ainda em 1999, né? Quando eu achei, fiquei até bem feliz, porque o processo, na verdade, original, ele tinha sido extraviado. Então, o que eu achei aqui foi um translado do processo original no recurso de um membro do piquete do Adeodato, que também foi processado junto. E aí, como o recurso chega ao Tribunal de Justiça, eles transcrevem todo o processo original, né? Então foi a partir daí, e mesmo assim estava ainda em letra manuscrita, né, todo o processo, não tem nenhum, acho que só no final tem um que outro documento datilografado, a maior parte do tempo são documentos manuscritos, com diferentes grafias, né? Então isso dá um trabalho muito grande para o pessoal do tribunal que fez essa transcrição e que é listado aí no livro também. São muitas pessoas, eu nem posso listar agora. O programa Justiça Legal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E você sabe, temos um encontro marcado na semana que vem com mais entrevistas, mais matérias relevantes para o seu dia a dia. Até lá!